O dia de hoje, para mim, ele é importante porque ele, em especial, essa é uma análise que todas as empresas precisam fazer, não só para analisar o marketing por si só, mas também para entender se vocês estão recebendo a ajuda de alguém, pessoal. Se vocês recebem qualquer tipo de assessoria de marketing, seja de uma pessoa que faz criação para vocês de publicação, seja uma pessoa que edita alguns vídeos para você, ou seja uma agência de marketing que trabalha te assessorando, saibam que no final do mês, a live de hoje vai ensinar vocês a entender se vocês estão sendo bem assessorados ou se vocês estão sendo mal assessorados. Isso para mim é um ponto de vista muito importante. Qual que é a forma que as pessoas medem a rede social, que medem o marketing, que medem se fazem uma ação até offline inclusive? Como é que as empresas medem da forma errada? Como é que eu consigo falar para vocês que quando você está medindo dessa forma, você está cometendo uma grande falha? E essas são as principais falhas que um fornecedor, que uma empresa comete na hora de medir a sua estratégia de marketing. A primeira delas, eu já falei aqui, eu vou repetir, tá? São as métricas da vaidade. Sabe aquelas métricas de, eu publiquei uma foto que eu gostei, essa foto recebeu algumas curtidas, algumas coisas em especial, mas foi por meu gosto próprio, foi por minha análise própria, pelo meu ego, que eu analisei se aquilo foi legal ou não. Isso chama-se métrica da vaidade. O segundo ponto, e aí quem me conhece já sabe disso, eu tenho até uma frase que fala: o dia que seguidor e curtida pagar boleto, eu particularmente paro de falar isso. Mas se tem uma forma errada de medir se seu marketing está no caminho certo ou errado, é o número de curtidas que você tem numa foto. Fernando, mas então você está falando para mim que está errado. Se eu receber muita curtida numa foto, significa que eu estou no caminho errado? Não, pelo contrário. Número de curtida não determina se o teu marketing está tendo sucesso ou não. Número de curtidas determina que algumas pessoas curtiram uma foto e literalmente apertaram o botão curtir, ponto final. Isso mede só um alcance de curtida. Número de seguidores. Número de seguidores também é uma forma muito errada de você analisar se o seu marketing está indo para o caminho certo ou errado. Por quê? Porque o número de seguidores não necessariamente significa aumento de receita. Número de seguidores não cresce na mesma proporção que as suas vendas. Número de seguidor não significa que esse seguidor é cliente teu, é perfil teu. E quando eu falo lead da sua empresa, significa um seguidor. Quando ele se converte, ele dá o telefone dele, ele dá o e-mail dele para você, e ele passa a consumir seu conteúdo, ele passa a trocar uma informação com você, aí sim ele passa a ser um lead, um ponto de métrica dentro do seu marketing. Se ele não faz isso, me desculpa, seguidor não é métrica para analisar se o seu marketing está indo bem. Não é. Não é porque você tem 100 mil seguidores que as suas vendas vão bem. E a prova disso é que você vai assistir uma série de lives de uma série de empresas que tem mais de 10, 20, 30 mil seguidores, com 10, com 15, com 20, com 50 pessoas, com baixíssimas curtidas, com o número de seguidores pode ser alto. Mas se você for a fundo para dentro dessas empresas e perguntar como é que está o faturamento delas, o número de seguidores não representa o faturamento que elas estão tendo. Ponto final. Não medir personas, essa é mais uma forma errada de você. Essa é mais uma métrica que é um erro das pessoas. Quando você não define qual é a tua persona, quando você não define qual é o teu público-alvo mais persona, quando você não entende a definição de quem você quer atingir com o teu marketing, você acaba analisando quantas pessoas estão entrando em contato com você, mas você não está analisando qual é a qualidade das pessoas que estão entrando em contato com você. Então, essa é mais uma forma errada de você medir os resultados da sua rede social, do seu marketing, porque não adianta, pessoal. Se você não sabe quem está curtindo, quem está te seguindo, se você não tem essa conversão da curtida ou do seguidor em lead, isso não significa que você está no caminho certo. E eu vou explicar para vocês, eu estou usando esses primeiros minutos da minha live para explicar para vocês os pontos de vista errados na hora de medir o resultado do teu marketing. E olha, é óbvio, tá? Uma vez que você não analisa se está gerando cadastro de noivos dentro do teu negócio, você não consegue mensurar se o seu marketing vai bem ou não. Tudo, para você iniciar o processo correto de analisar o teu marketing, a primeira etapa é: quantos cadastros de novos clientes estou recebendo por semana, por quinzena ou por mês? Uma vez que você não está mensurando o número de cadastros novos que estão entrando na sua empresa,
você provavelmente está nas suas métricas da vaidade. E olha, que fique bem claro, eu vou falar obviamente aqui dos pontos de vista onde eu quero passar da forma mais simples possível, porque tem muito dado técnico no meio desse processo de análise de métricas, mas da forma mais simples possível, eu vou explicar para vocês. Tomem muito cuidado. Publicar aleatoriamente todos os dias, fazer postagens diárias na rede social, disparar um e-mail, disparar o WhatsApp, sem você saber realmente como entender se isso está funcionando ou não, eu sugiro que você pare. Se você ainda está nessa onda de querer analisar, publicar uma foto e ver quantas curtidas ela teve, eu sugiro que você pare. E se você está fazendo, vamos lá, se você publicou os últimos 30 publicações que você fez no Instagram, no Facebook, os últimos stories que você fez, as últimas lives, se é que você fez, se elas tiveram muito poucas curtidas e é isso que te interessa, eu sugiro que você pare de fazer tudo. Porque uma vez que você está preocupado, eu por exemplo estou numa live aqui, e essa gravação, pouco me importa se eu tenho 5, 10, 15 ou 50 ou 1000 pessoas dentro desse conteúdo. Porque para mim, marketing, ele não interessa se as pessoas que estão, a quantidade das pessoas que estão vendo aqui, me interessa a qualidade. Eu sei que aqui, com esse vídeo, com essa gravação, e eu uso o mecanismo da live não só para atingir vocês ao vivo, mas também para gravar um conteúdo e depois publicar esse conteúdo na minha rede social, porque eu sei o quanto ele é relevante, e o que me interessa não me interessa quantas pessoas vão curtir, quantas pessoas vão compartilhar. O que me interessa é quantas pessoas de fato eu vou atrair do meu público para dentro da minha base de leads. Quantos fornecedores de casamento interessados em aprender mais sobre marketing e vendas eu vou atrair. Então, sabe como que eu vou saber se eu tive sucesso com essa gravação dessa live? Quando daqui a alguns dias eu editar esse vídeo, publicar na rede social, patrocinar e começar a gerar mais leads para minha empresa. Quanto mais fornecedores eu atrair para o meu negócio, mais eu entendo que o meu marketing está saudável. Então, pessoal, para encerrar, a forma errada de medir seu marketing. Parem de medir curtidas e seguidores e visualizações. Isso é uma métrica importante? É sim, mas é uma métrica que só importa se você já tem o básico, a essência dos números que o marketing pode te entregar, que é o que eu vou explicar para vocês agora. Então, curtida, seguidor e visualização não são métricas de sucesso. Ter mais curtidas, mais seguidores, mais visualizações em vídeo não determinam que o seu marketing está no caminho certo. Pelo contrário, pode ser provavelmente que você esteja aumentando e muito o seu número de seguidores aleatoriamente e provavelmente pode ser que você esteja correndo o risco de atrair pessoas que não te interessam. O que interessa? A Fran tá aqui na live. A Fran, ela tá na cidade dela lá, no Paraná, se eu não me engano. Uma vez que a Fran faz uma campanha pro Brasil inteiro e começa a atingir noivas do Nordeste, noivas do Sudeste, noivas do Sul, o que adianta ter uma base de seguidores do Brasil inteiro, 10 mil seguidores do Brasil inteiro, se a capacidade de atendimento de uma empresa é regional, é local? Então, vocês percebem que quanto mais você cresce o número de seguidores, proporcionalmente, isso não acompanha proporcionalmente o teu faturamento, a tua base de clientes, isso está no caminho errado. E isso pode te dar uma métrica muito ruim no futuro. Porque de que adianta você estar recebendo curtidas de seguidores que não vão virar os seus clientes? E aqui, pessoal, que fique bem claro. Perfeito, Colombo no Paraná, lembrei. E aqui que fique bem claro, eu não converso com pessoas físicas. Todo o meu discurso é pautado em estratégias de marketing digital. Quando eu falo de Instagram, eu não falo de público CPF. Eu não estou preocupado com o teu Instagram pessoal. Eu não estou preocupado com a tua conta pessoal, que você publica fotos de qualquer coisa que você queira. Eu estou aqui falando para vocês de estratégia de marketing plugadas em venda. Se você tem interesse de analisar o marketing como uma empresa, eu vou jogar aqui a realidade que você precisa aceitar para entender se o seu marketing está no caminho certo ou não. Tá? E as métricas de vaidade não fazem parte desse processo. Pessoal, uma vez que vocês conseguiram entender nesses primeiros minutos de live o que é a forma errada de medir o marketing, que são as curtidas, que são os seguidores, eu quero explicar para vocês. Mas por que primeiro de tudo, pessoal, vocês conseguem entender, e quem puder comentar e me auxiliar aqui nessa live, como é que vocês conseguem me dizer o porquê que é tão importante assim saber medir se vocês estão no caminho certo ou errado em relação ao marketing, em especial até o marketing digital? Como é que vocês conseguem, como é que vocês entendem o quanto isso é importante? Por que isso é tão importante para uma empresa hoje? Saber a eficiência do marketing da forma correta e não da forma errada. Bom, num primeiro momento, é porque você pode medir de forma mais assertiva se você está
indo para o caminho certo ou errado. Por quê? Uma vez que você entende a forma correta de medir o seu sucesso no marketing, você consegue ter mais assertividade nas tomadas de decisão. Você consegue medir e acompanhar desempenho. Então é meio óbvio, né, pessoal? Uma vez que você consegue entender os números concretos desse processo, significa que você consegue saber aonde você vai chegar nos próximos tempos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma vez que você saiba, por exemplo, quantas noivas entram em contato com você por semana provenientes da sua ação de marketing, um exemplo, 10 noivas entraram essa semana em contato com vocês através das suas redes sociais, através do marketing que vocês efetuaram. Vocês publicaram uma postagem lá, vocês impulsionaram algumas, outras não, mas em função dessa ação, algumas noivas entraram em contato com vocês nessa semana. Vamos colocar que foram 10 noivas. Uma vez que vocês entenderam que o número 10 aconteceu, significa que se vocês seguirem esse trabalho, muito provavelmente na semana seguinte vocês vão ter mais 10 noivas entrando em contato com vocês. E assim por diante. E uma vez que vocês entenderam que esse trabalho que vocês executaram trouxeram 10 novas noivas para orçar material com vocês, significa que, e se você dobrar o seu esforço? E se você dobrar a sua verba? Será que provavelmente você consiga aumentar o número de noivas entrando em contato com você? Se você não mede o desempenho com relação a cliente, se você mede desempenho só com relação a curtida e seguidor, você não consegue ter essa métrica, que é uma das métricas mais importantes de qualquer negócio. Qual é a empresa que não precisa de venda? Qual é o fornecedor de casamento que no meio de uma pandemia de 2020 não precisa aumentar sua venda? Então é meio óbvio que a primeira métrica que qualquer empresa tem que ter é o quanto o meu marketing impacta no meu faturamento. E você só vai conseguir entender a importância de medir se o seu marketing está no caminho certo ou não, no momento em que você entender que quanto mais assertivo você for no marketing, mais vendas você vai ter. Então, medir e acompanhar desempenho é um dos pontos mais importantes em acompanhar as métricas do marketing. Você consegue determinar metas e objetivos mais audaciosos. Uma vez que você conseguiu passar 30 dias que seja, fazendo um marketing da forma correta, analisando os dados da forma correta, analisando o número de clientes que entrou em contato com você, analisando o número de clientes que se cadastraram na sua base, isso sim são métricas que vão proporcionar você ter uma meta muito mais assertiva no futuro. Se você quiser falar para mim assim, Fernando, no mês de dezembro, se você faz um marketing bem feito, é óbvio, né? Fernando, no mês de dezembro eu quero vender para 50 noivas. Você provavelmente, se você fizer um marketing correto, você vai ter o número de quanto custa uma noiva, um lead de uma noiva, quanto custa o cadastro de uma noiva, quanto custa para uma noiva fazer um orçamento com você, e muito provavelmente você vai conseguir analisar quanto custa para uma noiva fechar um contrato com você. E isso é o grande segredo do processo do marketing digital. E essa era a maior deficiência do marketing offline. Porque o marketing offline não trazia assertividade. Eu fiz marketing offline por 15 anos da minha vida. Eu comecei minha carreira, inclusive, como dono de agência de marketing. E não era digital. Era inclusive offline. Fiz muita Rede Globo, fiz muito outdoor, muito folheto. E qual era o problema de você fazer televisão? Porque a televisão, na verdade, você não conseguia ter assertividade. Quem viu o meu comercial? A televisão não tinha capacidade de me contar quem era a pessoa, de fato. Era uma percepção. Eu sabia que na Ana Maria Braga eram mais mulheres. Eu sabia que no Fantástico tinha muita gente pelo dia, pelo horário. Mas eu não tinha assertividade. E olha que loucura. Hoje, se você colocar R$50 no seu marketing digital, você consegue analisar quantas noivas vieram atrás de você, quem são essas noivas, de quais cidades elas são, quais foram os horários que elas clicaram na sua publicação, qual foi a frequência que elas voltaram a falar com você. Olha a assertividade que isso traz, pessoal. Então assim, quando você consegue entender o quão assertivo vão ser as suas ações, você passa a não se importar mais em que importa o número de curtidas. Quanto o aumento de curtidas pode aumentar teu faturamento? 0. O quanto o número de seguidores pode aumentar o teu faturamento? 0. Ah, mas existe uma palavra, tá? E eu não falei aqui ainda, que é engajamento. A prova de que curtir e seguidor funciona é quando você analisa engajamento e resultado financeiro, certo? Bom, vamos seguir aqui. Eu vou dar alguns números para vocês. Como é que vocês fazem? E aqui fica a dica mais importante talvez. Eu vou desligar esse ar que agora esfriou. Pessoal, como é que vocês conseguem analisar quais são os principais números que vocês têm que analisar para saber se o marketing de vocês está correto ou não? E ó, primeiro passo.
Vocês investem do primeiro dia do mês até o último dia do mês. Vocês investem algum valor em marketing? Primeiro passo é entender se vocês investem em alguma coisa. Não precisa ser necessariamente no marketing digital só. Porque para você descobrir se o seu marketing funciona, descobre todo o dinheiro que você investe em marketing. Todo o dinheiro mesmo. Pensa lá no patrocínio que você faz da igreja que você frequenta. Pensa lá no Instagram, se você publica ou não, se você gastou um pouco com rádio ainda. Eu escutei de um cliente, inclusive semana passada, tá? Sobre investimento em rádio. Eu não tenho nada contra rádio, eu não tenho nada contra nenhum veículo de comunicação. E meu ponto de vista aqui é saber medir se funciona ou não. E talvez rádio funcione, talvez não. O que interessa é, você sabe medir se funciona ou não? Esse é o princípio. Então, o que literalmente funciona? Então, o primeiro passo, se você investe dinheiro, significa que você consegue medir quantos reais te dão resultados ou não. Então, vamos supor que você não invista nada, tá? Absolutamente nenhum real no marketing. Vai ficar muito difícil de analisar o quanto de sucesso você vai ter, por exemplo, no marketing. Porque se você não investe nenhum real no marketing, você não sabe, você não tem o controle da sua operação de marketing. E é sério, porque se você depende do algoritmo do Instagram, se você depende do algoritmo do Facebook, significa que a todo momento que eles mudarem o jogo deles, nos momentos em que o Instagram fala assim, ó, não quero mais entregar muito seguidor para alguém, não quero mais entregar muita visualização para esse cliente, significa que você pode perder a tua venda do dia para a noite. E uma vez que você investe, você entrou no jogo do investimento do marketing, você sabe exatamente quanto de resultado você vai ter proveniente daquele número investido. Então, se você não investe nada, provavelmente você não consegue medir o resultado do marketing, tá? Só marketing orgânico não é uma situação plausível nos dias de hoje. Então, se você investe, vamos supor, R$500 por mês, tá? Se você, a partir de hoje, vai falar assim, ó, eu vou investir R$500 por mês no meu marketing. Vamos supor que você nem precisa definir meta. Se você nunca fez marketing na vida, os primeiros R$500 vão ser para determinar quais são as primeiras audiências que você vai atingir, quais são os primeiros números que você vai atingir e quais são os primeiros números mais importantes. Desses R$500, me interessa saber se eu tive 1000 curtidas? Me interessa saber se eu tive 500 seguidores? Ah, eu paguei R$1 seguidor. Não adianta nada, gente. Vamos lá. O que adianta? Se você investir R$500 no mês, primeiro número que para mim adianta. Quantos clientes entraram em contato com você através desses R$500? A Fran acabou de comentar comigo aqui que ela está na rádio. E muitos clientes, inclusive de cidades menores, estão em rádio. A rádio ainda tem um engajamento, a rádio ainda tem uma audiência muito forte. Ela penetra muito bem em algumas classes sociais, em alguns bairros, em algumas cidades que são, inclusive cidades grandes, tá? A Jovem Pan, inclusive, é um case de sucesso, ela voltou com tudo, enquanto a audiência de rádio se reinventou, né? Tá, não só está na rádio, mas também está no YouTube, com as mesmas transmissões, tá com podcast no Spotify, enfim. Então, ela tá usando muito bem as plataformas digitais para transmitir, inclusive, o teu conteúdo de rádio. Mas ó, vamos lá, se você investe R$500 em qualquer lugar do marketing, a primeira pergunta que você tem que se fazer para analisar o resultado é: quantos clientes entraram em contato com você em função desse investimento? Quantos clientes entraram em contato com você em função desse investimento? Ah, Fernando, eu não consigo nem saber isso. Se você não consegue saber, é um primeiro problema. Se você não consegue mensurar quantos clientes estão vindo desse investimento que você está fazendo, significa que você já começou a investir errado. Mas não é só, eu só não quero falar para você que você está errada ou errado e você tem que parar de investir. O primeiro passo é, você precisa criar uma metodologia, um mecanismo de aprender hoje mesmo. Como é que eu faço para saber se a noiva que entrou em contato comigo hoje, ela veio através do meu marketing? No mundo offline fica mais difícil. Na rádio, por exemplo, na televisão ou no outdoor, vai ficar mais difícil. Você vai ter que pegar todos os clientes que entraram em contato com você e perguntar por onde você ficou sabendo que eu existo, da onde você viu uma propaganda minha. E não é uma pergunta muito mais normal de ser feita, né, pessoal? Na boa, é uma pergunta que já não se faz mais. Por quê? Porque é normal rastrear as pessoas pelo mecanismo digital. E quem não está no celular hoje? Essa é a minha pergunta. Se você está no offline, e nada contra o offline, a pergunta é, por que você não está no online, se você não está no online? Porque quantas pessoas hoje têm celular? Antigamente tinha uma métrica de saber quantas pessoas teriam celular e smartphone até tal período. Hoje a pergunta é, quantos celulares existem por habitante no mundo? As pessoas têm mais de um aparelho. A atenção está voltada para o digital e eu falo muito isso. E hoje eu quero falar para você assim, se você colocar R$500 hoje no marketing digital, se você pegar o teu marketing digital
e investir R$500, dá para você mensurar quantos clientes entraram em contato com você proveniente desse investimento? Cada centavo investido dentro do marketing digital consegue mostrar para você literalmente quantas pessoas, quais foram as pessoas, qual foi o resultado efetivo que aquele investimento trouxe para você e o porquê que ele deu certo ou não. Então assim, primeiro número a ser analisado é quantos clientes entraram em contato com você. Vocês percebem que eu saio do mundo da curtida, eu saio desse mundo do ego que as pessoas têm, de querer o maior número de pessoas vindo e não se importar com a qualidade das pessoas que estão assistindo? Você sai desse mundo para entrar num jogo entre marketing e vendas. Quantas pessoas, você investiu R$500 em 30 dias, R$500 em 30 dias. Quantas pessoas definitivamente entraram em contato com você em função de R$500? Vamos colocar um número aleatório para ficar fácil a conta. Imagina que entrou 50 noivas em contato com você. Então de R$500 investidos, você conseguiu já ver o primeiro número. Fernando, eu investi R$500 e 50 noivas entraram em contato comigo. Se você colocou R$500 dentro do Instagram sozinho, e vieram 50 noivas pelo direct, ou você fez uma campanha para captar os dados, não interessa. Se tinha um botãozinho lá do WhatsApp, o link do WhatsApp no Instagram, se vieram 50 noivas provenientes desses R$500, essa é a métrica mais correta de descobrir se o seu marketing está funcionando ou não. Vocês percebem que eu alinho diretamente o meu resultado ao cliente? Eu alinho diretamente a análise, a avaliação, se o meu marketing está indo bem ou não, e não de curtidas e seguidores? Esse é o ponto mais importante do processo. E esse é daqui que a gente vai extrair todos os outros resultados importantes. Então, olha só, o primeiro, e é um jogo de matemática, tá? Em algum momento pode ficar até um pouco chato o assunto, porque ele envolve conta, gente. E para você analisar marketing, e eu tenho não fui eu que inventei, mas eu uso, tá? Matemarketing. O marketing hoje e as vendas, elas são matemáticas puras. Se você é o dono de uma empresa, se você tem um negócio hoje, você precisa assumir para você que marketing parou de ser aquela criatividade, aquele cara que entendia de criação, de humanas, que faz uma arte linda e maravilhosa, que tem um layout lindo e maravilhoso, que se importa com a imagem da empresa, com a imagem das coisas. Esqueçam. A pessoa hoje, você que é empresário e quer entender de marketing, você tem que saber fazer conta. R$500 resultaram 50 clientes interessados no meu produto. Beleza, primeiro número analisado, certo? Guardem isso. Parem para fazer uma conta a partir de hoje ou amanhã. Quantos clientes vocês conseguiram que entrassem em contato com vocês? Só entrar em contato, não precisa contratar vocês não. Quantos clientes vocês conseguiram fazer com que entrassem em contato com vocês para que se interessassem no produto de vocês em função de um primeiro investimento? Então, a primeira análise para entender se o seu marketing funciona ou não é descobrir quantos clientes entraram em contato interessado com vocês. Passado esse número, a minha pergunta agora é, e a primeira pergunta que vocês se devem fazer: quantas vendas eu executei em função desse investimento? Pessoal, esses dois números, só com esses dois números, vocês já conseguem determinantemente descobrir se o marketing de vocês está indo pelo ralo, literalmente vocês estão jogando dinheiro no lixo, ou se vocês vão ter sucesso. Quantos clientes entraram em contato com vocês e quantas vendas vocês executaram? Se você investiu R$500, nossa conta é essa, né? Nossa simulação é essa. Eu investi R$500 em 30 dias. 50 noivos entraram em contato comigo. De R$500, 50 noivos. Quanto custou cada noivo então? R$10. Primeiro número que você tem que analisar. E anota. Todo mês vocês pegam e anotem esses números. Dos R$500 que eu investi, entraram em contato comigo 500 noivos. Dos 500, ou seja, custou R$10 por lead, custou R$10 por cliente interessado, custou R$10 por noiva interessada. Dessas 50 noivas que entraram em contato, quantas fecharam o contrato? Fernando, das 50 noivas, eu consegui fechar 5 contratos. Perfeito! Mais um número então. Quanto custa cada contrato? Cada contrato custou R$100. Ou seja, você investiu R$500, trouxe 50 noivos interessados e converteu 5 vendas. Você descobriu um número que chama-se CPL, que é o custo por lead, e esse é um dos principais números hoje do mercado atual de marketing e vendas. Não é para o setor de casamentos não. Magazine Luiza, Spotify, Netflix, Uber, todas essas empresas, esse é um dos números mais importantes para elas, junto com o custo de aquisição do cliente. Se vocês converteram 5 vendas, significa que o CAC, quanto custou para você efetivamente fechar esse contrato?
Vou repetir, tá, pessoal? Eu vou repetir 10 vezes porque isso aqui pra mim é importante. Se vocês investiram R$500, descobriram que desses R$500, 50 noivos entraram em contato com vocês interessados. Desses 50 noivos, 5 fecharam contratos. Vocês descobriram os 2 números mais importantes para determinar que o marketing de vocês está indo para o caminho certo ou errado. Vocês descobriram quanto custa uma noiva interessada e quanto custa uma noiva de contrato assinado com vocês. Num primeiro mês, perfeito, vocês vão jogar esse jogo de novo num segundo mês, para validar esse número. De repente, no segundo mês, vocês conseguem mais noivas interessadas. Vocês fizeram alguns anúncios melhores, fizeram mais live, fizeram mais publicações bonitas, chamaram mais atenção e vocês captaram com os mesmos R$500 100 noivas. Vocês derrubaram o custo de noiva de 10 para R$5. E se vocês mantiverem o mesmo custo de aquisição de cliente, ou seja, vocês conseguiram converter no mês anterior só 5 noivas, com 50 noivas interessadas. Se vocês conseguiram agora no mês seguinte melhorar o processo criativo de vocês e os investimentos e conseguiram 100 noivas, você provavelmente, se manter a mesma conversão, vai fechar 10 contratos com o mesmo investimento. Esses são os números mais básicos e são os principais fatores que vão fazer com que você acredite ou não que a sua empresa está indo para o caminho certo ou errado. De nada vai adiantar você não analisar esses 2 números. Uma vez que você está investindo R$1 que seja, e não sabe quantos clientes interessados entram em contato com você e quantas vendas você está executando desse investimento, significa que você não sabe analisar se você está indo para o caminho certo ou não. Uma vez que você descobriu esses únicos 2 números, eu te garanto, você está no caminho correto, mesmo que o número não seja bonito. Mesmo que você analise assim, Fernando, eu investi R$500, eu atraí 50 noivas e não fechei nenhum contrato. Ainda assim eu fico feliz, porque pelo menos você descobriu aonde está a falha do processo. E a falha do processo é, você está conseguindo atrair mais noivos para a tua empresa, você está conseguindo atrair noivos interessados no seu negócio, mas você não está conseguindo converter a venda. E se você não consegue converter a venda, significa o processo que precisa ser melhorado é na conversão da venda. É na tratativa, na negociação. De repente você está mandando preço na hora errada. Você está querendo vender para o cliente errado muitas vezes. E aí também é importante analisar. Lembra que lá em cima eu comentei no início do vídeo, eu falei com vocês que uma das falhas das empresas é não analisar quem são as pessoas que estão seguindo você, quem são as pessoas que estão curtindo o teu material. Muito provavelmente, se você não está conseguindo converter venda, pode ser até que você esteja atraindo a pessoa errada. Vou dar um exemplo, para ficar bem claro para vocês. No mundo do casamento, existe um fornecedor que não é só para casamento. Por exemplo, loja de vestido de noiva. Desculpa, agência de turismo. A agência de viagens vende viagem. Se eu tenho uma rede social, e imagina que eu sou uma empresa exclusivamente de lua de mel. Eu não quero trabalhar com outro público, eu quero trabalhar só com lua de mel. Aí lá na minha propaganda, lá na minha comunicação, eu faço propaganda de viagem aleatoriamente. Eu faço postagem de praia, postagem de ponto turístico, postagem de pratos exóticos de uma geografia específica, de uma região específica. E eu começo a atrair muita gente. Porque quem não quer viajar? Quem não quer consumir uma praia? Quem não quer descansar? Quem não quer comer um bom prato regional? E aí você começa a entender que quando você faz uma campanha para captar lead, captar cliente interessado, se você tem foco só em casamento, o que vai acontecer? Você vai captar aqueles 50, você vai investir R$500 e vai captar 50 leads no mês. Mas quem garante que esses 50 leads serão noivos? Então, em algum momento, se você falhar também na estratégia de captação, de definição de produção de conteúdo alinhado com o teu público-alvo, você pode aumentar o número de clientes entrando em contato com vocês interessado, mas aquele cliente não é o cliente que você gostaria de atender. Isso também é um processo que tem que ser analisado. Mas vamos voltar para a métrica, que são as 2 métricas mais simples. Elas são simples de serem analisadas, elas não são simples de serem traqueadas, rastreadas, tá? Então, uma vez que você entendeu o jogo do custo do lead, que é custo daquele cliente que está interessado em você, e depois você consegue executar a conta do quantos leads eu precisei para fechar um contrato. Isso significa que você já sabe o caminho do teu marketing. Isso significa, esses números sim, tá? E o número é muito pequeno. É muito menor do que curtida. Os números de lead, os números de venda, eles são muito menores do que o número de seguidores, por exemplo. Do que o número de curtidas. Porque são números aleatórios. Então, uma vez que você entendeu esse jogo de mensurar o resultado, pessoal, vocês vão conseguir, com certeza absoluta, aumentar o faturamento de vocês.
Outro ponto importante, por que é importante vocês entenderem de números? Por que é importante vocês aprenderem a fazer essas contas? Uma vez que você aprendeu a fazer conta, uma vez que você aprendeu a descobrir quais são os números que importam, você consegue identificar o que está funcionando ou não, concordam? Porque se você não sabe analisar o número correto, você não sabe mensurar em que momento está funcionando de fato e em que momento não está funcionando. E quando que não está funcionando? Quando cai o meu número de orçamentos e quando caem minhas vendas. Se as suas vendas, se os seus orçamentos estão, se o número de pessoas orçando com você está aumentando, e se a sua conversão de venda está aumentando, significa que você está indo muito no caminho certo. Se você entende, né, esse número, você está muito no caminho certo. Outro ponto importante, quando você identifica os números corretos, você consegue ser alertado de problemas e corrigir eles antes que eles piorem. Por exemplo, quando você tem uma métrica de eu quero fazer um marketing, eu quero definir uma meta de levantar 15 noivas por semana. Uma vez que você realmente faz um acompanhamento dos números que realmente interessam, você pode chegar numa sexta-feira e descobrir, por exemplo, que você não conseguiu atingir a sua meta. E se você não conseguiu atingir a sua meta, você pode parar, analisar o seu investimento, analisar aquilo que você colocou enquanto publicação patrocinada e mudar. Você não precisa manter o erro durante o mês inteiro e torrar R$500 aleatório. Uma vez que você entendeu o jogo de analisar as métricas do marketing, você tem condições de pausar aquilo que está dando errado e de impulsionar mais aquilo que dá certo. Porque nesse jogo do marketing, das métricas, ele funciona para os dois movimentos. É importante descobrir se está errando, porque se você estiver errando, você para. Se você fez uma campanha maravilhosa, uma noiva linda, colocou dinheiro, passou 1, 2, 3, 5 dias, não aumentou o número de pessoas entrando em contato com você, as suas vendas não aumentaram, vai lá e pausa. Numa análise superficial aqui, obviamente, você vai lá e pausa. Uma vez que você, na mesma campanha, ou melhor, na mesma não, numa outra campanha, você pegou uma foto linda, maravilhosa que você achou, e você começou a impulsionar essa publicação, e você começou a analisar, o número de noivas interessadas pela minha empresa aumentou, o número das minhas vendas, da minha receita aumentou. Isso significa que você pode impulsionar mais ainda. Se você estava gastando R$100, o número de noivas aumentou, entrando em contato com você, e a conversão de vendas também aumentou, você pode impulsionar mais ainda. Então vocês percebem que quando você analisa a métrica da forma correta, ou você pausa porque está indo mal, ou você potencializa porque está indo bem. E é óbvio que se você faz isso por um período grande, se você faz isso por médio e longo prazo, isso consequentemente vai determinar que você vai crescer muito mais. Porque é meio óbvio isso, gente. Se você fez uma campanha só, você não tem ainda a condição de falar, não, eu sei fazer marketing da forma correta, eu sei o que funciona e o que não funciona. Uma vez que você fez 10 campanhas, 20 campanhas, uma vez que você analisou 3, 4, 5 meses do seu marketing de números, você sabe exatamente aquilo que funciona e aquilo que não funciona. É mais ou menos igual na academia. Quando você vai para uma academia de ginástica, o primeiro mês você faz as coisas sem saber muito bem o que vai evoluir ou não. Você faz porque tem que ser feito. Mas você analisa se você perdeu peso, se você, mulheres que gostam disso, né? Se perdeu centímetros, se sua saúde melhorou, se sua respiração melhorou, se você correu 1 quilômetro, cansou muito, cansou pouco. Quando você começa a jogar o jogo do médio e longo prazo, e você faz o trabalho por 6 meses, 1 ano, você adquire histórico, você tem uma bagagem para poder analisar aquilo que realmente funciona mais. Será que aquela dieta funciona mais? Aquele exercício me trouxe mais resultado? No jogo do marketing é a mesma coisa. Será que um vídeo de 1 minuto me trouxe mais resultado do que uma foto estática? Será que uma publicação de uma foto de uma noiva me trouxe mais resultado do que uma foto de uma decoração, por exemplo? Será que uma campanha feita num final de semana, de uma promoção, funciona mais do que outra? Investir R$1.000 foi melhor ou pior do que investir R$500? E aí você vai tendo um jogo de números. Então assim, a primeira dica que eu dou, e eu vou caminhar para o final agora do vídeo, a primeira dica que eu dou para você, se você realmente quer, porque tem gente que não está muito aí para saber se está certo ou se está errado. Tem muitas pessoas no piloto automático. Muitas empresas no piloto automático. Quer saber? Dá muito trabalho ver essas métricas, Fernando. Eu quero saber só se vende mais ou menos e tá bom. Então, esquece isso aqui, sai desse vídeo, sai desse conteúdo, porque não é para você. Esse aqui é um jogo sério e sincero. Quer entender se o marketing funciona ou não? Você realmente quer projetar a tua empresa para ela crescer, para ela se sustentar, para qualquer próxima pandemia que venha?
você precisa entender que o jogo do marketing é um jogo de matemática. Se você conseguir ir armazenando histórico, cria umas planilhas, e dentro da Wed Class eu vou contribuir para quem está dentro do nosso curso com várias planilhas de cronograma de marketing, análise de métricas de marketing. E eu vou compartilhar com vocês alguns dados. Inclusive amanhã no Stories, eu vou compartilhar com vocês, para quem estiver acompanhando aqui esse vídeo, eu vou acompanhar, eu vou publicar no Stories uma forma de você medir semana a semana, mês a mês, os resultados do seu marketing, para você entender o quanto você está evoluindo. Olha que legal, gente. Se vocês analisam os números da semana, quantas noivas entraram, quanto você investiu, quantas noivas entraram em contato ou noivos e quantos contratos você fechou, administra esses números pelos próximos 15, 20 semanas. Se você pegar 20 semanas, uma meta assim, ó, Fernando, eu vou levantar os números por 20 semanas. Passou a primeira semana, você vai lá e analisa quantos noivos entraram em contato com você. Passou uma semana, quantos noivos eu fechei contrato. Quando você chegar em 20 semanas, você vai ter uma bagagem de verdade daquilo que realmente funcionou e daquilo que realmente não funcionou. O que você faz, pessoal, quando você percebe que uma campanha, naquela semana específica, naquela publicação específica, com aquela verba, funcionou? Naquela outra semana, com aquela outra publicação, com aquela verba, não funcionou. O que você faz nessa hora? Você para de fazer aquilo que não funcionou e você potencializa aquilo que funcionou. Mas você tem que medir isso do número correto. Chega de métrica de vaidade. O número de curtidas não determina o sucesso do teu processo de marketing. Isso não vai pagar teu boleto. Ah, mas Fernando, você está me dizendo então que não vale a pena nem analisar. Se você não analisa quantos clientes entram em contato com você, e se você não analisa quantas vendas você faz em função do investimento que você faz, não interessa o número de seguidores e curtidas. Se você quer ficar mais avançado, depois que você analisou quantos clientes entraram em contato, depois que você analisou venda, depois que você analisou qual foi a qualidade do público, depois que você analisou o porquê as pessoas não contrataram você, dessas pessoas que entraram em contato, aí eu autorizo você a ficar evoluído e querer colocar assim, não, eu vou analisar agora os meus seguidores, se os novos seguidores que eu adquiri nessa última semana são qualificados. Aí interessa. É mais ou menos você entrar na academia e na primeira semana você querer levantar 40 quilos em cada lado, num equipamento que você não aguenta 10, por exemplo. De nada adianta você querer executar uma métrica, analisar um número que está exponencial, se você não está preparado para analisar ele ainda. Então, primeiro ponto, gente. Análise estrutural de marketing, se funciona ou não, tem a ver com cliente e receita. Aumentou o número de clientes da sua base e pedido de orçamento? Joia. Não aumentou? Tá mal. Aumentaram suas vendas provenientes do marketing? Ótimo. A sua venda não cresceu? Você não faturou mais dinheiro? Você não ganhou mais dinheiro? Para baixo. É simples assim. É simples assim. Consequentemente, se você analisa o marketing da forma correta, consequentemente, se você fica bom nos números, você vai aumentar duas coisas. Com muita certeza eu falo isso para vocês. São duas coisas que você melhora no dia que você entende os números que você precisa analisar do marketing. Primeira delas, o desempenho da sua equipe melhora. Sabe por que o desempenho da sua equipe melhora? Porque você tem dados para gerenciar. E o dado correto. Porque imagina só, você chegar numa segunda-feira para a tua equipe e falar, pessoal, nossas curtidas aumentaram em 50 curtidas por dia. E nossos seguidores, agora nós temos 100 seguidores a mais. O que isso vai favorecer a tua equipe comercial, por exemplo? Agora, olha a diferença. Pessoal, nós conseguimos aumentar em 50 noivas dando nome, e-mail, telefone por semana. E essas noivas são dessa região, têm esse perfil e vieram dessa publicação, dessa promoção. Olha o quanto aumenta a qualidade e o desempenho da equipe comercial que você tem. Da mesma forma que, uma vez que você melhora o desempenho do seu time comercial, o segundo ponto que você melhora, e esse para mim é o melhor de todos, esse paga boleto. Essa métrica paga boleto. Lucratividade. Faturamento versus lucratividade. Uma vez que você entende e qualifica o teu processo de marketing, você consegue atrair, sabe quem? Noivos e clientes mais qualificados. Uma vez que a sua estrutura de marketing está qualificada, você entendeu o mecanismo, uma das suas metas eu tenho certeza que vai ser atrair clientes que realmente estão interessados no seu perfil de produto e serviço. Uma vez que você define como meta atrair o cliente certo para o produto que você vende, a sua lucratividade aumenta. Se você não se preocupa com isso, o que acontece, pessoal? Uma das maiores dores que eu vejo nos fornecedores de casamento. Fernando, chega muita noiva para mim do Instagram.
Chega muito noivo para mim do Instagram, mas eles querem só preço. Eles não querem pagar por aquilo que eu quero. Eles não querem pagar por aquilo que eu valho. Eles não querem me valorizar, Fernando. Isso significa que no teu processo de marketing você não conseguiu executar uma das tarefas que é muito importante nessa meta, que é qualificar o lead, qualificar o cliente que entra em contato com você. Vocês percebem que esse jogo vai ficando cada vez mais afinado? Quando você vai refinando esses números, você consequentemente vai melhorando todos os processos. E o resultado é aumento de faturamento, melhoria do desempenho comercial e aumento da lucratividade. E qual é a empresa que não quer isso, gente? Qual é a empresa que não quer aumentar a lucratividade? E se você não quer, me desculpe, vai começar a mandar currículo ou participar de concurso público. Você está no caminho errado. No meio de uma pandemia, eu vou falar com vocês sim. Como é que vocês fazem para crescer? Como é que vocês fazem para crescer o negócio de vocês mesmo agora? E existe um mecanismo para isso. E eu acho um absurdo nos dias de hoje, entrando em 2021, olha o número, 2021, muitas empresas ainda não saberem lidar com o jogo do marketing digital. O que interessa tem muita gente interessada, como é o caso da Fran, que está participando das minhas lives, que está dentro do nosso curso e que está buscando conhecimento para conhecer esse jogo. Pessoal, essa live aqui é gratuita, eu faço isso aqui gratuitamente, esse vídeo vai amanhã para a rede social de forma gratuita, eu vou patrocinar ele para muito mais gente ver isso. Sabe qual é o meu interesse? Quanto mais os fornecedores de casamento estiverem preparados para analisar a estratégia de marketing e vendas, mais profissional o setor de casamentos fica. Eu dependo hoje do setor de casamentos. As minhas empresas vivem hoje em função de captação de noivas e de fornecedores. Os meus negócios dependem disso. Então, quanto melhor os fornecedores tiverem, quanto mais sabedoria e conhecimento um fornecedor de casamento tiver, melhor ele fica, mais ele fatura, mais profissional e mais nivelado o mercado fica. Quanto mais amador for a empresa, menos vai sobreviver. Isso é fato, tá, pessoal? Quanto mais amador você for, mais chances de morrer você tem. Mais chance da sua empresa quebrar você tem. E quanto mais profissional você fica nesse jogo de marketing e vendas, obviamente o teu produto tem que melhorar. Você tem que manter o teu produto na qualidade extrema, segurança, credibilidade. Mas quanto melhor você ficar no profissionalismo entre marketing e vendas, mais o teu negócio cresce, mais você ganha dinheiro e mais o setor se desenvolve. E esse é o grande objetivo que eu tenho aqui, não só na Wed Class, mas também na Wed Club. Então, pessoal, eu quero finalizar aqui com alguns dados só, tá? Eu elenquei 6, eu vou compartilhar depois isso nos stories com vocês, mas vamos lá. 6 números que vocês devem absorver para entender se são números, são nomes inclusive, são nomenclaturas que o mercado do marketing, que o setor de marketing deu, muitos são em inglês, mas são siglas importantes que você tem que aprender o que significa isso para você poder analisar se o marketing funciona ou não. Então, para encerrar, eu vou fazer esses 6 dados importantíssimos para vocês. O primeiro de todos é retorno sobre investimento. Se você tem uma empresa hoje, não importa o teu tamanho e não importa o teu setor. Se você tem uma empresa hoje, você tem que saber o que significa ROI, retorno sobre investimento. Fernando, eu investi R$1.000 e retornou R$5.000. Fernando, eu investi R$500 e não retornou nada. Entenda se você está tendo resultado ou não. Segundo ponto, conversão. Conversão para mim é tanto conversão de lead, cadastro de noiva, quanto conversão de venda. Então, esse é um dado que você tem que analisar todo santo dia. Se você não tem ele planilhado e impresso na parede da sua empresa, lá no seu escritório, para você ver todo dia, você está no caminho errado. Conversão é um número que você tem que medir para você entender se você está indo no caminho certo ou não. E eu vou reforçar aqui, curtida e seguidor não pagam boleto. Curtida e seguidor não são dados, não estão aqui nos meus 6 dados, tá? Então ROI é o primeiro, conversão é o segundo, receita é o terceiro. Olha que maluco, eu preciso falar para vocês isso. Se a sua receita não está aumentando, se as suas vendas estão diminuindo, isso é um número que você tem que analisar todo mês. E isso é sim um processo relacionado a marketing e vendas. Não tem a ver com a crise do Covid. A culpa de você vender menos não é do Covid. A culpa de você... E entenda o que eu estou falando, pessoal. É óbvio que tem uma influência, mas a culpa de você não vender hoje não pode ser pautada só em fatores externos. Se você aprender o jogo do marketing, você consegue corrigir os fatores externos. Então, receita. Aumentou a receita? Ok. Eu falei de conversões, mas é taxa de conversão e número de conversão. Então, você tem que analisar os 2 pontos, percentualmente e números totais. Custo por lead.
Esse é um número dos mais importantes. Os dois últimos para mim, óbvio, eu já falei, eu vou repetir. É o CPL, custo por lead, e o CAC, o custo de aquisição de um cliente. Esse, se você achava que era curtida, seguidores e curtidas os números que você tinha que analisar, eu falo para vocês que é CPL e CAC, custo por lead, custo por cliente. Uma vez que você descobriu esses dois números, esquece o resto. Você pode passar por um bom tempo da tua vida só analisando esses dois números. Se você não faz nada, se você começou agora a analisar, eu sugiro que você, é que nem academia, começa nos exercícios mais básicos, começa com o peso mais básico, mas comece com o exercício correto. Comece fazendo o exercício da forma correta. Comece com o objetivo correto. Então, esses dois números, essas duas análises, custo por lead e custo por cliente, são os únicos dois números que você deve se importar. E você tem que se importar com eles. Ponto final. Curtida e seguidor não pagam boleto. Pessoal, dito tudo isso, eu quero encerrar esse vídeo falando para vocês que eu acredito muito no marketing. Eu acredito tanto no marketing que eu desacredito que uma crise qualquer possa influenciar na baixa de vendas ou nas crises que o mercado sofreu. Todas as empresas, durante a pandemia, todas as empresas que tiveram algum problema especificamente de vendas, elas acabaram culpando de forma, obviamente, até clara, a pandemia ou a crise financeira. Agora vai ter eleição, né? Vai ter empresa falando, por causa da eleição eu estou vendendo menos. Aí vai ter no final do ano, empresa que vai falar, porque o Natal está chegando, as pessoas param de comprar. Aí vai chegar no Carnaval, e aí vai ter empresário falando, porque durante o Carnaval os clientes não compram. E eu posso ser sincero, dentro da minha própria operação, muitas vezes, nossa equipe comercial se vê falando desse mesmo jeito. Porque agora nessa fase é mais difícil. Pessoal, sabe o que é mais difícil? Trabalhar o marketing para se tornar mais atrativo, para se tornar mais valorizado, para despertar mais interesse e para vender mais. Quem desperta interesse de vendas é o marketing. A crise não espanta a venda. A crise te dá uma desculpa esfarrapada para você não assumir a culpa de que seu marketing não está funcionando. Eu conheci muita empresa, se vocês colocarem no Google, vocês colocam assim, empresas que cresceram durante a pandemia. E tenta entender por que elas cresceram. E elas não cresceram na pandemia simplesmente porque elas são adaptadas ao digital só e tudo mais. Elas são empresas que se valorizaram. Tem concorrente dessas empresas que não cresceram durante a pandemia. Pode pegar, das empresas que cresceram durante a pandemia, essas empresas têm concorrentes que não cresceram. E por que não cresceram? Em algum momento o marketing falhou, gente. Em algum momento o marketing não soube analisar o caminho correto para tomar as decisões. Então, concluindo, não acompanhem curtidas, não acompanhem seguidores, custo de aquisição do cliente e custo do lead são os dois dados mais fundamentais para você começar a sua jornada de desenvolver no curto, médio e longo prazo isso que você está pretendendo fazer no crescimento do teu marketing digital. Marketing digital ou marketing qualquer tem que ser medido pelo número correto. Não adianta você medir marketing pelo número errado, tá bom? E curtidas e seguidores não são métricas para você entender a evolução do teu trabalho. Pessoal, eu agradeço todo mundo que participou aqui comigo. Saibam que essa gravação amanhã vai ser disponibilizada para todo mundo. Eu vou editar esse conteúdo depois para que vocês consigam absorver com mais calma esse conteúdo. Vou distribuir para toda a nossa base de clientes e de parceiros e de empresários que estão dispostos a assumir essa nova vida de conhecimento novo, de adaptação. Temos a Fran aqui com a gente, que já virou um símbolo. E inclusive eu indico, se você quer aprender a trabalhar marketing digital e não sabe, pega a força de vontade da Fran, tem uma live dela comigo aqui na nossa timeline, está maravilhosa, porque ela mostra a determinação. E para você entender o jogo do marketing, para você não ser aquela empresa que torce o nariz na hora, dá muito trabalho, porque eu não preciso de entender CAC, que ROI, que custo de lead. Não. A Fran foi um exemplo, eu quero aprender, eu vou aprender e eu vou me adaptar. E olha, depois vocês veem a live lá, vocês vão entender o que eu tô falando, tá bom? Pessoal, boa noite, bom descanso, obrigado e até semana que... semana que vem vai ter 2 lives interessantes, hein? Acompanha aí nos stories, nos feeds, que eu vou compartilhar com vocês e vai ser muito massa. Até semana que vem, um abraço, tchau, tchau.